A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que trata a respeito de estudos e meditações com base nos textos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em 1 Pedro capítulo 3. Vamos deixar aqui no canto superior o link para os vídeos que gravamos de 1 Pedro capítulo 1 e depois 1 Pedro capítulo 2. No final do vídeo vamos deixar os links de 1 Pedro capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 5, quando nós gravarmos esses vídeos na sequência. 1 Pedro capítulo 3, como você já viu no título do vídeo, fala a respeito do relacionamento conjugal e depois fala a respeito de fazermos o bem. Então nós vamos tratar a respeito desses dois assuntos. No final desse capítulo, Pedro fala a respeito do ministério de Jesus, como Jesus foi colocado diante de Deus para interceder por nós, para ser o nosso intercessor. Mas vamos ler aqui os primeiros versículos. Os primeiros 3 dizem assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. Versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor. Versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Nesses 3 primeiros versículos nós vemos a recomendação de Pedro que as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Muitas pessoas interpretam esse versículo como se a mulher tivesse que ficar como escrava do marido, obedecendo a tudo que ele fala. Mas, na verdade, a mulher não tem que obedecer o marido quando ele fala alguma coisa errada. Se por acaso o marido disser para a mulher que pegue um revólver e mate uma pessoa na rua, ou que pratique um roubo, por acaso essa mulher tem que se sujeitar ao seu marido? Por acaso ela tem que obedecê-lo? É claro que não. O próprio texto da Bíblia fala, por exemplo, em Romanos, no capítulo 13, que nós devemos obedecer às autoridades. E nós não devemos cometer crimes, como, por exemplo, pegar um revólver e matar alguém, ou como, por exemplo, realizar o tráfico de algum tipo de droga ou de algum produto ilícito, quando o marido sugira esse tipo de prática. Nessas situações, o que se recomenda é que a mulher diga ao seu marido que não concorda com aquilo que está errado. E se você se envolveu com alguém que faz coisas erradas, o melhor é que você termine esse namoro ou esse noivado e parta para procurar alguém que faça as coisas que são certas. Sujeitar-se ao marido também não significa que a mulher precisa ser agredida, ser espancada e receber tudo isso com alegria. Existem leis que protegem as mulheres e quando um marido espanca uma mulher, ele violou o seu dever de cuidar da sua esposa. Nas leis existem obrigações e a própria Bíblia diz que o marido tem a obrigação de cuidar da sua esposa. Nós vemos aqui no texto de Efésios, capítulo 5, no versículo 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Nesse versículo 22, Paulo traz a mesma recomendação de Pedro. Mas no versículo 23 ele diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Paulo explica por que a mulher deve se sujeitar ao marido. Porque o marido exerce um papel de líder da casa, assim como Cristo exerce o papel de liderança sobre a igreja. Mas veja o que Paulo fala na sequência, no versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja que o texto diz que o marido, ele tem o dever de amar a mulher, como Cristo amou a igreja. O marido tem o dever de entregar a sua vida pela mulher, pela sua família, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. E nós vemos que Jesus, ele faz o que com a igreja? Ele a santifica. Santificar significa separar. Cristo separa o seu povo para que seja um povo santo, para que seja um povo bem cuidado, para que seja um povo que fica livre do pecado, para que seja um povo protegido, guardado. Quando Cristo faz isso com a igreja, e Paulo fala para os maridos que amem as esposas dessa forma, Paulo está explicando como é que um marido procede dentro de um relacionamento. Ele procede cuidando, guardando, velando, separando a esposa daquilo que é mal, protegendo, trazendo conhecimento a respeito da palavra, trazendo ensinamentos da palavra, cuidando também da alma da sua esposa, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, ou seja, para cuidar da esposa para si mesmo. E um detalhe, ele fala, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, sem mancha. Imagina que um marido espanca a sua mulher, ou que ele agride com palavras, ou que ele não zela e não cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Está violando as regras. Veja o versículo 28, Efésios capítulo 5. Assim, ou seja, é dessa forma que devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Veja o versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aí o versículo 31, Paulo repete o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Esse versículo é muito importante para os dias de hoje, porque existem muitos maridos que dão preferência à sua mãe em relação à sua esposa. O texto bíblico fala que quando o homem se casa, ele precisa deixar o seu pai e a sua mãe. O mandamento da palavra é que você precisa deixar a sua mãe e se unir à sua mulher, e quando você se une à sua mulher, você é uma carne com ela. Se você é casada com um homem que não tem essa percepção, que muitas vezes te desvaloriza, no dia das mães, ele se preocupa mais em dar um presente para a mãe dele e não vela tanto da forma como ele cuida de você como mãe dos filhos dele, ele não está obedecendo à palavra. Se você faz isso com a sua esposa e honra mais a sua mãe, é necessário ler esse texto com mais cuidado. Muitas pessoas perdem os seus casamentos em razão da intromissão da sogra, a intromissão da mãe. E isso não é só a mãe do marido, também a mãe da esposa, que muitas vezes vem para julgar o genro, para falar palavras negativas. Você que é casado, você que quer se casar, tenha em mente, a pessoa com quem você vai se casar torna-se uma carne com você. E é necessário deixar o pai e deixar a mãe.
Mas eu li esse texto mais para fazer o destaque da responsabilidade dos maridos e para tratar a respeito da sujeição. Tem muitas pessoas que usam esse texto para oprimir as suas mulheres, dizendo: você tem que me obedecer. E eles agridem as mulheres com palavras, não cumprem o seu dever de trazer a provisão para a casa, não morrem pela sua esposa, pela sua família, como Cristo deu a sua vida pela igreja, porque veja que Paulo fala, Efésios 5:25, vós maridos amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ficam só querendo se impor em relação às mulheres. A sujeição, portanto, não é uma sujeição cega e uma sujeição sem sentido. Quando o texto fala que as mulheres devem ser sujeitas a seu marido, reconhecendo o seu marido como líder da casa, está partindo da premissa de que o marido entende o seu papel de ser como Cristo foi em relação à igreja. Ainda existem algumas recomendações para você que é marido, que estão em 1 Timóteo, no capítulo 3. Veja que Paulo traz uma informação a respeito daqueles que são bispos e que são diáconos. Mas essas recomendações para bispos e diáconos são considerações que se aplicam para todos aqueles que são maridos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Respeite a sua esposa. Não fique acessando pornografia ou trazendo conteúdo dividido para dentro da sua casa, porque você vai enfraquecer a sua família. Seja vigilante, preste atenção naquilo que você faz, seja sóbrio, não se dê a bebidas alcoólicas para que você não perca a razão e o juízo no seu relacionamento diário com a sua esposa. Seja honesto para garantir que nunca vai haver uma cobrança por alguma desonestidade que você fez, porque isso vai prejudicar o futuro da sua família. Seja hospitaleiro, quando você recebe uma pessoa, seja amigável, apto para ensinar, busque ter conhecimento para que você possa instruir a si mesmo, instruir outras pessoas e instruir a sua família para que andem sempre no caminho certo, para que tudo vá bem. Não dado ao vinho, não espancador. Respeite a sua esposa. Se você está com raiva ou está passando por um momento difícil e tiver que se afastar por um tempo, se afaste por um tempo, tenha uma conversa com a sua esposa a respeito do momento que você está passando e da sua dificuldade de lidar com essa situação. Fale a respeito dos seus sentimentos. Tem muitos homens que não falam. É uma característica dos homens se fechar e depois, quando eles estouram emocionalmente, eles acabam espancando as suas esposas, os seus filhos, em razão de não darem lugar à fala, à conversa. Uma conversa sincera, falando a respeito dos seus sentimentos com a sua esposa, que é a carne da sua carne, não vai fazer mal nenhum a você. Pelo contrário, vai ajudar a sua família a entender a sua situação e vai te ajudar a resolver essa situação de maneira mais rápida, porque quando você fala, você começa a pensar a respeito daquele assunto e começa a pensar em soluções. Pense em soluções, em respostas. Não cobiçoso de torpe ganância. Se você se entrega à ganância, o desejo de ganhar mais, você vai ficar com a sua atenção no dinheiro e vai esquecer de dar importância para os momentos importantes, de ter uma refeição com a sua família, de ter um passeio, uma simples caminhada ou um simples passeio de carro no final de semana, para que você e a sua família possam ter um momento juntos e um momento de qualidade. Moderado,
não contencioso. Tem pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Situações pequenas tiram a pessoa do sério. Pense em como enfrentar as dificuldades do dia a dia de forma moderada. Não contencioso. Não se envolva em conflitos, em guerras. Ao invés de entrar num conflito, pense em como resolver o problema. Não avarento. Tem pessoas que guardam o dinheiro com medo de usar o recurso financeiro para dar aquilo que é necessário para a sua família. Administre isso. O dinheiro não foi feito para ser armazenado. É claro que você precisa ter a sua reserva de emergência. Se você não sabe o que é reserva de emergência, é um dinheiro guardado para que você consiga pagar todas as suas despesas por um período de pelo menos 3 meses. Alguns educadores financeiros ensinam que a reserva de emergência deve ser de pelo menos 6 meses. E depois que você forma a sua reserva de emergência, é necessário que você comece a fazer aplicações financeiras que possam trazer rendas passivas para você. Rendas passivas são rendas em ações. As principais ações em que você pode aplicar o seu dinheiro são ações nas empresas que trabalham com bancos, com distribuição de energia elétrica, distribuição de saneamento básico de água e distribuição de papel. Por quê? Porque são empresas que fornecem produtos que sempre são necessários. Sempre a sociedade precisa de energia elétrica, precisa de bancos, precisa de água, precisa de telecomunicações, empresas de telefonia e precisa de papel e madeira. Então essas são as empresas que pagam dividendos. O que são dividendos? Quando você compra algumas ações, você se torna sócio dessas empresas e de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo da empresa, a pessoa recebe uma distribuição dos lucros que essas empresas recebem. Então, quando você compra essas ações, você se torna sócio dessas empresas. Eu não vou falar mais a respeito disso porque esse vídeo tem o propósito de compartilhar a palavra de Deus. Mas eu aproveitei aqui apenas para dar uma informação para que você que não conhece esses assuntos, busque conhecimento a respeito de educação financeira. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um link para o comentário que nós fizemos do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que fala a respeito de sabedoria é felicidade. E ali nós falamos sobre a necessidade de buscar sabedoria. Veja o versículo 4. A sabedoria também é importante para isso, veja. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então aqui, em 1 Timóteo, nos versículos 2, 3, 4 e 5, nós vemos recomendações de Paulo para um bispo. Ainda nesse capítulo 3 de 1 Timóteo, nós vemos que no versículo 12, que Paulo fala: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo fala para que eles sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Quando ele fala de governar bem a própria casa, nós vemos a palavra governo. É importante que os maridos sejam, assim como Cristo administra, cuida, governa sobre a igreja e governa com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, com discernimento, amando, respeitando e cuidando. Assim também existe o dever dos maridos.
Então, essas são as considerações que nós tínhamos para fazer aqui sobre 1 Pedro capítulo 3, os versículos 1 até o versículo 3. Essa questão da sujeição, portanto, não é absoluta. Se o marido pede para que a esposa pratique crimes, é claro que ela não deve se sujeitar ao marido, mas deve se opor a ele dizendo que isso é errado. Agora, o marido tem o dever de cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Agora vem o versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Tem mulheres que ficam preocupadas apenas com a aparência e não se preocupam com o conteúdo. É necessário que você, mulher, busque também ter conhecimento e sabedoria para administrar a sua casa e para cuidar dos negócios do seu marido. Assim como nós, como igreja, precisamos buscar o conhecimento das formas de agradar a Deus, das formas de honrarmos a Cristo, assim também é necessário que as mulheres honrem os seus maridos e que a sua beleza não esteja apenas no exterior. Tem muitas igrejas que interpretam esse frisado dos cabelos como uma proibição para que as mulheres cortem a ponta dos cabelos. Essa é uma interpretação equivocada, porque o texto bíblico não proíbe que as mulheres cortem o cabelo, mas recomenda que as mulheres não tenham a sua beleza, o seu enfeite exclusivamente no frisado dos cabelos. Tem igrejas também que dizem que é proibido que as mulheres usem um brinco, um anel, mas não existe essa proibição na palavra. O que está escrito nesse texto é que o enfeite das mulheres não pode ser exclusivamente no uso de joias ou nas vestes, na beleza dos seus trajes, dos seus vestidos, das suas roupas. Agora vem aqui o versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso de Deus. Ele está falando aqui que o marido, ele deve ter esse espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, um espírito de acordo com a vontade de Deus. Versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Veja que quando Pedro usa o exemplo de Sara como mulher que foi sujeita a Abraão, ele está se referindo ao marido Abraão, que é considerado no livro de Gênesis amigo de Deus. Então veja, Sara era sujeita a um homem que é chamado pela Bíblia de amigo de Deus. Abraão obedecia a Deus, e é por essa razão que ela lhe era sujeita. Mas nós vemos que quando Agar, que era a escrava, ganhou o filho Ismael, e ela começou a desprezar Sara, Sara pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. E Abraão escutou Sara. Então nós vemos que Sara tinha diálogo com Abraão. Essa questão de sujeição não é como alguns pregadores apresentam, como uma forma absoluta. Tem muitas mulheres que aceitam ser espancadas e sofrem agressão e não reagem porque são cristãs, acreditando com base nesse texto que elas precisam ser sujeitas e receber tudo isso. Então, se você conhece alguém, está escutando esse vídeo e alguém que passa por essa situação, compartilhe. Se você é líder da sua igreja, é líder e está passando por uma situação dessa, recomende para essa mulher que estude a possibilidade de um divórcio. As pessoas podem dizer assim: nossa, isso é contra a palavra. Se o marido deixa de obedecer à lei de Deus, ele está violando as regras
do dever que ele tem de cuidar dela. Não sugira o divórcio como primeira opção. Sugira que eles se afastem por um tempo, morando um tempo em uma casa separada, mantendo a fidelidade e o compromisso, que conversem, que dialoguem, que o marido encontre a casa de algum irmão na fé, ou que a esposa encontre a casa de alguma família que possa recebê-la com os seus filhos por algum tempo, para que realizem tratamento espiritual. Cuidem desse casal, para que eles possam resolver essa situação. O divórcio é a medida extrema. Se a pessoa não quiser receber o tratamento espiritual e continuar espancando, espancando e espancando, haverá um momento em que esse homem poderá matar essa mulher. E por essa situação extrema, é necessário que o divórcio aconteça para se preservar a vida das pessoas. Então, o divórcio é uma medida extrema. A recomendação é que se faça esse tratamento espiritual. É que esse afastamento aconteça para que ocorra um diálogo e um tratamento daquele que precisa do tratamento. Versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Coabitar tem dois significados. Coabitar é morar junto, mas também pode significar manter a intimidade com a esposa. Então o texto ele tem que ser lido e interpretado nos dois sentidos. No primeiro sentido, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Morem com a esposa de vocês com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que o texto fala que se um marido e uma mulher andam em discordância, as orações deixam de ser atendidas. Esse é o primeiro sentido. No segundo sentido, tem muitos maridos que não conversam com as suas esposas sobre a forma de manter a intimidade. É necessário que haja uma conversa a respeito daquilo que respeita a sua esposa. É necessário que haja uma conversa a respeito da intimidade, para que exista um respeito em relação à forma dessa intimidade, respeitando-se um ao outro. Versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Aqui, nos versículos 1 até o versículo 8, Pedro está falando a respeito da relação conjugal. E no capítulo anterior, no final, ele estava falando a respeito do relacionamento entre patrões e empregados, dizendo que os servos devem respeitar os seus senhores mesmo quando os senhores não são tão bons assim, porque Cristo deu exemplo, se sujeitando e sofrendo o que passou por nós. No capítulo 3 ele começa tratando a respeito do relacionamento entre marido e mulher. E aí ele passa agora, no versículo 9, para o relacionamento das pessoas na igreja, entre os irmãos. Então o final do capítulo 2 e aqui no capítulo 3 ele trata primeiro do relacionamento entre patrões e empregados, depois do relacionamento entre marido e mulher, e aí no versículo 8 ele fecha essa questão dos relacionamentos, dizendo, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, ou seja, cheios de amor, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente é um advérbio que fala assim, do fundo do coração tenham misericórdia. Lembrando que a palavra misericórdia é uma palavra que vem da reunião da palavra miséria e cordes. Deus olha para a nossa miséria e cordes significa coração. Ele estende a sua mão, abraça a nós que somos miseráveis com as nossas misérias e traz para perto do coração dele, porque ele nos ama.
Assim como Cristo fez conosco, Pedro recomenda que nós tenhamos entranhável misericórdia, ou seja, sejamos capazes de ajudar as outras pessoas naquilo que elas precisam, para que elas se fortaleçam. Ajudar as outras pessoas significa dar dinheiro e emprestar dinheiro para elas? Não significa dar dinheiro para elas e nem emprestar dinheiro para elas. É dar atendimento nas situações de urgência e encaminhar essas pessoas para que desenvolvam seus próprios trabalhos. Existem pessoas que interpretam mal o que significa misericórdia. Conheço pessoas que receberam pessoas que se dizem coitadinhas e que ficam morando na casa de crentes, comendo, bebendo e dizendo que estão doentes e elas nunca se levantam para o trabalho. E elas se recusam a aceitar a ajuda dos familiares, porque os familiares cobram que eles cumpram os deveres deles. E são pessoas que são preguiçosas, procrastinadoras e aproveitadoras. Se você já se deparou com alguma pessoa que se identifica como missionário ou como pregador e que fica na sua casa querendo explorar a sua vida, livre-se dessa pessoa. Diga com cuidado para essa pessoa que você dê um tempo para que essa pessoa se organize e direcione essa pessoa para que ela assuma suas responsabilidades. Você não tem o dever de sustentar pessoas que não querem cumprir o seu dever. Eu digo isso porque existem pessoas que chegam a chorar pensando que estão pecando contra Deus e que precisam carregar pessoas que são preguiçosas e que não querem cumprir o seu papel. E é para essas pessoas que eu estou falando isso. Misericórdia significa abraçar aqueles que são miseráveis tendo bom coração, mas também exige que você tenha prudência em relação a quem você recebe e qual o tempo que você ajuda. A ajuda é para que a pessoa encontre o caminho, mas é necessário que a pessoa encontre e queira encontrar o caminho. Versículo 9. Ele fecha essa questão dos relacionamentos no versículo 8. A partir do versículo 9 até o final do capítulo 3, Pedro começa a falar a respeito de questões espirituais. Não tornem mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendigam, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Versículo 10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então no versículo 9, ele fala para nós perdoarmos aqueles que nos fazem mal, e perdoar aqueles que nos fazem mal é importante para nós mesmos. Se nós guardarmos mágoa das pessoas, nós ficamos doentes, ficamos com a nossa saúde afetada. O melhor a fazer é cuidar da nossa vida e da nossa comunhão com Deus e da nossa família. E escolher bem os nossos amigos, para que sejam pessoas que nos tragam fortaleza espiritual. Se não tivermos amigos em um determinado momento, vamos preferir conversar com Deus e com os nossos familiares, aqueles com quem nós podemos contar. Mas não vamos dar atenção àqueles que nos ofendem ou àqueles que têm má intenção. Quem vem para nos ofender tem problemas pessoais, não tratou dos seus próprios problemas e por estar doente é que a pessoa agride as outras. Entender que uma pessoa que nos ofende é uma pessoa que tem problemas e que precisa de ajuda, nos faz entender que não devemos levar a sério aquilo que essas pessoas falam, mas devemos deixar de lado e cuidar da nossa vida afastando-nos dessas pessoas. Segundo o versículo 10, quem quer amar a vida, refreia a língua. Tome cuidado com aquilo que você fala. Se você costuma fazer críticas em relação às outras pessoas, fofocar muito a respeito da vida das outras pessoas, repense o seu comportamento. Comece a se preocupar exclusivamente com a sua relação com Deus e com as coisas que fazem o bem para você mesmo e para sua família. Não perca tempo fofocando da vida dos outros,
Não gaste o seu tempo cuidando, prestando atenção na vida das outras pessoas. O tempo que você gasta jogando atenção na vida das outras pessoas é tempo valioso que você está perdendo para desenvolver a sua própria vida, os seus projetos e a sua família. Versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aqui ele fala, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Veja os benefícios que você vai ganhar de fazer essas coisas que Pedro recomenda na palavra. Deus vai ouvir as suas orações. Versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Uma pergunta. Se você só faz o bem, só faz a coisa certa, se desvia das más companhias e do mal, como que você vai sofrer o mal? Não vai. Versículo 14. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, ou seja, vocês são felizes se fizerem tudo pela justiça, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, ou seja, e respeito, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então Pedro fala, ele coloca entre parênteses aqui, se a vontade de Deus assim o quer. Muitas vezes você faz a coisa correta, você faz o bem para as pessoas, você só faz aquilo que é justo, mas mesmo assim as pessoas ficam te criticando. Seja persistente em manter a mansidão, seja persistente em continuar fazendo bem, seja persistente em continuar se santificando a Cristo, seja persistente em preservar a sua boa consciência com Deus. Não se mova do lugar correto que você está. Continue tendo sempre Cristo como o seu orientador, aquele que dirige a sua vida. Porque é melhor que você padeça fazendo bem do que fazendo mal. Versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aqui Pedro começa a fazer uma comparação do nosso sofrimento na terra com o de Cristo. É como se ele dissesse, padeçam pelo bem, porque prestem atenção no que aconteceu com Jesus. Ele era justo e morreu pelos injustos. Ele morreu na carne, mas no Espírito ele foi vivificado. Versículo 19, no qual, em Cristo, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Versículo 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Aqui, Pedro, esse texto é um texto difícil de entender, esses últimos versículos. Pedro está explicando que quando Jesus veio aqui na terra e morreu na cruz, ele desceu no inferno. Ele desceu onde estavam as almas que morreram no dilúvio.
para pregar Jesus para eles. E segundo o relato bíblico, alguns daqueles que ouviram a pregação naquele tempo receberam a salvação. Esse texto está aqui em... Veja que nesse texto existem esse versículo aqui, o 19, o 20 e o 21, trazem uma questão difícil de interpretação na Bíblia. É como se Pedro dissesse que quando Jesus morreu na cruz, ele tivesse descido para um lugar em que alguns teólogos dizem que era paraíso, que era o Seol, que era o inferno, que era um lugar intermediário, e que Adão, até a vinda de Jesus, estavam esperando para que ocorresse a morte de Jesus, para que Jesus pudesse descer, pregar para eles, e aqueles que receberam a Jesus subiram com ele para o céu. Essa é uma interpretação que não é a melhor interpretação para esse texto. Por que que não é a melhor interpretação para esse texto? Porque o único lugar na Bíblia que fala que Jesus teria descido para pregar aos espíritos em prisão, veja aqui o versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Dá a impressão, quem lê esse texto de espíritos em prisão, que espíritos em prisão significa espíritos que estavam mortos. Mas na realidade, quando a Bíblia fala em espíritos, a Bíblia está falando a respeito de pessoas vivas. Toda vez, se você ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, você vê que quando Deus fala em espírito, ele está falando a respeito de pessoas que estão vivendo na terra. Quando a Bíblia se refere a mortos, fala declaradamente que a pessoa já morreu. Um exemplo disso está aqui em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ver aqui em Romanos 8. É só para dar um exemplo. No versículo 16. Que fala aqui, ó, o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, porque está em letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja que quando Paulo faz referência ao Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, ele está fazendo referência ao espírito dos homens. Enquanto nós estamos vivos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então esse texto revela que espírito está se referindo aos homens. Nós também vemos em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando Paulo fala a respeito do dom de profecia, ele fala que no versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui nessa passagem, Paulo está fazendo recomendações a respeito de pessoas que entregam profecias dentro da igreja, falando em línguas estranhas. E ele diz assim, que os profetas devem respeitar uma ordem. Cada um deve falar por vez, para que as pessoas possam ter entendimento a respeito de tudo aquilo que é falado. Então veja que quando ele fala, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ele está falando, as pessoas que estão entregando recados por meio de profecias que são oferecidas, dadas por Deus, eles têm o poder de controlar e dominar o seu próprio espírito e de saberem que podem ficar em silêncio, aguardando que o outro fale primeiro para que depois eles falem e entreguem aquilo que Deus lhes entregou. Então, quando o texto fala dessa forma, nós vemos que
esse versículo de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 19, quando fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão, não quer dizer que Jesus pregou para os mortos, aqueles que viam desde a época de Adão até o momento em que ele se manifestou. E aquelas pessoas que estavam na época do dilúvio e que não se converteram e que não receberam a Jesus, teriam tido a chance de ouvir a palavra e os que aceitaram foram salvos. Ou existe uma variante dessa corrente teológica de que as pessoas que nasceram desde o tempo de Adão até a vinda de Jesus e que já haviam morrido em Cristo, precisavam aguardar que Jesus viesse e morresse para que pudessem ter a validação da sua salvação. Nenhuma dessas duas correntes tem fundamento, levando em consideração que esse texto é o único texto que dá a entender que Jesus teria pregado para os mortos. Espíritos em prisão, na realidade, é uma expressão que se refere às pessoas que não reconhecem Jesus. Pessoas que não aceitam a Jesus em vida são pessoas que estão em prisões, que estão em cadeias. São espíritos em prisão. Então ele fala que os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Esse texto quer dizer que Jesus foi pregado por meio de Noé. Noé, enquanto estava construindo a arca e dizendo para as pessoas que o dilúvio viria, que haveria um momento em que todas as pessoas seriam colocadas diante do juízo de Deus, se elas não aceitassem a Deus, que elas teriam esse julgamento e que o julgamento viria por meio do dilúvio. Quando Noé pregava isso para as pessoas da época dele, ele estava sendo o anunciante da vontade de Deus. E é isso que o texto quer dizer, que também como uma verdadeira figura. Veja que no versículo 21, Pedro fala, eu estou fazendo uma figura. Isso que ocorreu com Noé, dele preparar a arca para trazer a salvação para as pessoas, e as pessoas receberam, apenas 8 receberam essa mensagem e entraram na arca, assim também as pessoas hoje precisam entrar na arca, e a arca hoje é Jesus. É nele que nós alcançamos a salvação. Então ele fala, veja, ele fala aqui que é uma verdadeira figura, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Agora, qual é a figura que ele fala? Hoje em dia nós temos o batismo. As pessoas descem as águas e elas sepultam o velho eu para viverem em Cristo. Assim como aconteceu no passado quando Deus derramou o dilúvio como uma forma de juízo e preparou a arca para derramar a salvação, assim também as pessoas hoje têm a salvação em Cristo, e a água, que no outro tempo foi usada como instrumento de justiça, hoje é usada como instrumento para a purificação. Não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós não estamos nos livrando da imundícia da carne, mas estamos na indagação de uma boa consciência para com Deus. Nós nos batizamos para andarmos com Deus. Ninguém se batiza para se libertar do pecado. Nós nos batizamos para dizer, estamos entregando a nossa vida para Deus. Estamos ressuscitando para uma nova vida com Jesus. E aqui Pedro explica o significado do batismo. O significado do batismo não é se libertar do pecado. O significado do batismo, ao contrário, é estou ressuscitando para uma nova vida com Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Ou seja, Jesus, depois que cumpriu o seu ministério, está agora diante de Deus, e os anjos, autoridades e potências estão sujeitos à autoridade dele, conforme diz Filipenses capítulo 2,
ali no versículo 11, onde fala que o Senhor levantou a Jesus e colocou o seu nome sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua o confesse como Senhor. Vemos aqui no versículo 9, Filipenses 2, 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão debaixo nos céus e na terra e debaixo da terra. 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a meditação em 1 Pedro capítulo 3. Então, em resumo, fala a respeito do relacionamento entre marido e mulher, fala a respeito do relacionamento com as pessoas da igreja. Nós devemos agir com entranhável misericórdia e afeto. E depois fala a respeito de recomendações de como nós devemos seguir a nossa vida, deixando o mal, cuidando da nossa língua, preferindo sofrer pela nossa boa consciência de continuarmos a fazer as coisas corretas e, por último, tomando em consideração o exemplo de Cristo, que entregou a sua vida para que nós tivéssemos a salvação. No final do capítulo 3, nós temos um texto de difícil interpretação que corresponde a essa questão de Jesus pregou para os mortos? Existe uma corrente teológica que prega com base neste texto que sim, que Jesus desceu e pregou aos espíritos mortos para que depois eles pudessem ser perdoados e salvos. Mas a corrente teológica que eu sustento, como leitor da palavra, é a de que não significa isso. Significa uma comparação que Pedro está fazendo a respeito do que ocorreu nos dias de Noé. Noé era aquele que cumpria o papel de Cristo. Foi Noé que estava com o Espírito de Cristo, que estava pregando que o dilúvio, o juízo viria, e que era necessário que eles se arrependessem, e que a arca traria salvação. É isso que nós entendemos. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Guardem os relacionamentos de vocês em Deus. Guardem a boa consciência de vocês em Cristo Jesus, preferindo sofrer a injustiça, mas preservando a justiça para o reino de Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo.